Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, o versículo 23, 24 e 25. E a gente vai comentar os outros seguintes. Na quarta-feira, nosso culto de doutrina, eu achei interessante. Terminou o culto agora, quarta-feira passada. Aí uma irmã me procurou e falou assim: pastor, eu pensava que culto de doutrina era diferente. Não sei se foi a primeira vez que ela veio, porque culto de doutrina que eu assistia era o pastor zangando com o povo. Era o pastor zangando com os membros. E culto de doutrina que nós assistimos hoje foi totalmente diferente. Falei, eu nunca fiz culto de doutrina zangando com o povo. Na verdade, quem zanga é a palavra. Se alguém tem que zangar, é a palavra, não é? Mas no culto de doutrina de quarta-feira, nós estudamos durante todo o mês de outubro sobre João 17. Falamos sobre a oração sacerdotal, que nós chamamos a oração de Jesus, onde Jesus ora por si mesmo, logo no começo de João 17, ora pelos seus discípulos, aqueles que o seguiram de perto, pelos 11, na verdade, e ora também por nós, todos aqueles que hão de crer, ele fala aqui. E uma das verdades trazidas por Jesus, e uma das exortações trazidas por Jesus, é a unidade. Para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. É isso que Jesus trouxe. Não é isso, Estevão? Você que acompanhou durante o mês inteiro, Estevão não perde um culto de doutrina, né? Glória a Deus. É o único jovem que vem frequentemente. Os outros vêm assim, uma vez ou outra. Estevão está aqui. Também eu estou lá na porta dele para pegar ele, né? Mas ele que liga para mim: pastor, quero ir. Glória a Deus. E nós temos estudado sobre a unidade, a importância da unidade. Quarta-feira agora nós falamos sobre a unidade. Vimos que a unidade ela gera força. A unidade, além de aumentar a nossa comunhão, aumenta também o poder, né? O poder que é gerado da unidade, né? Não é um somatório de forças, né? Quando nós juntamos as nossas forças, por causa da unidade, nós não somamos, nós multiplicamos, né? É isso que Jesus estava querendo passar para nós. Somos muito mais poderosos quando estamos juntos do que quando estamos separados. Separados já somos poderosos em Deus, né? A Bíblia fala que Deus nos deu ferramentas e armas para destruir fortalezas, mas quando somos juntos, somos muito mais. E é sobre isso que eu quero falar hoje, praticamente encerrando o nosso ciclo de estudos sobre a unidade, certo? Mas sobre o que Satanás faz para destruir a unidade, porque o interesse de Satanás desde o começo lá no Éden era separar as pessoas. Observem que ele, quando foi investir contra o casal, ele procurou que Eva tivesse só. Quando ela estivesse só, aí foi que ele investiu. Provavelmente, a Bíblia não relata, mas nós podemos crer que ele deve ter investido contra o casal em várias ocasiões. Mas os dois sempre juntos, estavam vivendo ali um romance interminável, né? 500, 600, 800 anos, não sei quantos, né? E não tinha como investir contra eles. Mas alguma coisa ocorreu que os dois tiveram que ficar só. Ele deve ter feito alguma expedição para, né, conseguir alguma coisa nova, ou procurar algum lugar novo
para descobrir, tinha muita coisa nova para descobrir, tudo era novo. E o certo é que ela ficou só, né? Ou eles tiveram algum desentendimento. O casal é assim, né? Mesmo lá no Éden, é bem capaz de ter tido, né? Só lá no céu que não vai ter desentendimento, né? Mas ela ficou só e o diabo se aproveitou desse fato dela estar só e investiu contra ela. Então Satanás vem investindo contra a unidade. Ele sabe que é a unidade que traz poder contra ele e contra as suas forças. Então aqui diz assim, vamos ler: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Está acompanhando aí na sua Bíblia? Estamos em Hebreus capítulo 10, li agora o verso 23, agora vou para o 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Em outras versões está: não deixemos a nossa congregação, como é costumes de alguns. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, em que o dia está próximo. Então é uma palavra de Jesus, aqui do escritor, né? Palavra do Espírito Santo, usando o escritor aos Hebreus, nos trazendo a advertência sobre a investida do diabo para com a igreja de maneira geral e para os crentes de maneira específica, certo? Porque ele sabe que quando o crente se separa, quando o crente deixa de congregar, ele vira uma presa fácil. Ele se transforma em uma presa onde o inimigo terá facilidade para derrubá-lo, facilidade para destruí-lo. Então aquele crente que fica em casa, né, que não congrega. Nós tivemos agora o período de pandemia, onde muitos irmãos não puderam vir, alguns acostumaram com isso e não estão vindo às igrejas. Por isso que vale aqui a nossa advertência: é preciso congregar, viu? É preciso estar junto com a igreja. Então, você que está ligado aí na rede social, muito bem, está fazendo certo. Às vezes não é possível vir à igreja como um dia como hoje, com chuva intensa. Nós entendemos, compreendemos, sabemos que realmente é difícil, mas não pode deixar de congregar, não pode deixar de participar do culto, como muitos estão fazendo. Não pode deixar de dar a sua participação. Ah, pastor, mas o que eu vou fazer lá? Não, irmãos, a participação é importante. É importante que você esteja presente, porque a igreja, irmãos, é composta de vários membros, não é composta de um nem de dois, e não existe o crente em casa. Crente em casa, ele se enfraquece. O crente em casa, ele perde totalmente o rumo, perde o alvo, porque ele começa a ter pensamentos, ele começa a ter ofertas do inimigo, e começa a aparecer diversas ofertas, diversos caminhos para ele seguir, e o diabo começa a colocar dúvidas na cabeça dele, e ele começa a fazer pesquisas, começa a entrar nos vídeos, né, no YouTube, a ser influenciado por esses youtubers da vida, né, que são verdadeiros instrumentos do diabo, trazendo informações erradas, informações fora da palavra, fora do propósito de Deus, e isso faz com que a cabeça da pessoa comece a se desvirtuar, a mudar, e ele começa a relativizar. O que é isso? É tornar as coisas relativas. Ah, não tem problema. Ah, isso aí eu posso muito bem ser crente e ficar em casa, estar em casa, faço minhas orações, né? Mando até o meu dízimo para a igreja, mas eu vou ficar em casa. E isso faz com que o indivíduo começa a colocar dúvidas até naquilo que a palavra de Deus determina. Foi assim com o primeiro casal, irmão. A falta de congregar, a falta de estar junto, facilitou a investida do diabo. E o diabo só queria aquele momento, o diabo só queria aquela brecha,
aquela fresta de porta aberta para entrar. E é exatamente isso que ele procura na sua vida, na nossa vida e na vida da igreja de maneira geral. Uma fresta para entrar, uma brecha para colocar uma cunha, para que ele possa, a partir dali, né? Já viu aquele calço que você coloca na porta? A porta está batendo, para ela não bater, ou para não ir até o final, você bota um calço, aí não consegue fechar mais a porta, por causa daquele calço. É isso que o diabo faz, ele coloca um calço, ele coloca uma cunha, você quer fechar a porta, não consegue mais. A partir dali ele vai entrando. Hoje a gente estava trabalhando, né? Tudo que acontece na vida da gente, a gente pega como ilustração. Estava trabalhando em casa com o nosso irmão Zé Bolivar e o irmão Maír, e eu dei a volta para pegar uma ferramenta em casa, e esqueci o portão meio aberto. O portão ficou assim, meio aberto, porque uma frechinha de nada. E a danada da cachorra, da nossa cadela, né? Uma cadela grande que nós temos, né? E ela percebeu que o portão ficou meio aberto, enfiou a cabeça, eu não vi, e partiu para a rua, né? Foi para a rua. E eu lembrei, né, de uma frase que eu ouvi alguém falando. Diz que o crente deve ter a disposição de um cachorro quando vê o portão aberto. Mas o diabo também, irmãos, ele só quer uma fresta aberta para poder avançar. Às vezes uma fresta que a gente esquece, uma bobeada que a gente dá, né? Uma bobeira na vida que a gente dá, ou um vídeo que você assiste e que semeou uma dúvida, né? Ou um ensinamento de alguém que talvez tenha até uma certa reputação que você ouviu, deixou-se influenciar por aquela palavra. Alguém que vem e semeia a dúvida no coração, é a fresta, é a brecha que o inimigo estava esperando para poder implantar ali, talvez a tristeza, talvez o desânimo, talvez a vontade de parar, talvez até a vontade de seguir em outro rumo. É o que o diabo espera, né? Com o primeiro casal foi assim. Ele entrou, e quando ele falou, vocês não podem comer dessa árvore, né? Na verdade, vocês não podem nem olhar para essa árvore. Vocês não poderiam nem estar aqui. E Eva concorda, realmente, nós não podemos nem estar aqui. Então, o que estava fazendo ali, né? Você não podia estar ali. Mas, sabe por que vocês não podem comer essa árvore? Ela começou a fazer questionamento com Eva, né? Aquela serpente, que era o próprio diabo que estava ali. Eu não sei, irmão, não posso informar quão inusitado era uma serpente conversar com as pessoas. Não sei se era tão inusitado, mas a Bíblia fala que a serpente estava conversando, né? E eu não sei até que ponto Eva não percebeu que era uma serpente, ou se aquilo era meio comum. O certo é que há paralelos na Bíblia de animal que falou, né? E que também a pessoa não percebeu de início que era um animal que estava falando. Nós temos na Bíblia o exemplo de Balaão, que conversou com uma jumenta e inicialmente nem percebeu que era uma jumenta que estava falando. Deus deu entendimento por dado momento àquele animal, para que ele pudesse conversar, entendeu? Provavelmente, não sei se foi isso que aconteceu com aquela serpente, mas não é o nosso caso aqui, né, discutir aí o poder de consciência de uma cobra. Mas aquela serpente iniciou a conversa, irmão, colocando uma dúvida sobre aquilo que Deus tinha falado. Colocando dúvida, e sempre a dúvida vem no coração, entendeu? A dúvida vem no coração. Eu vou andar, queria que você me acompanhasse. A dúvida vem por quê? Porque deixou-se levar por aquela conversa. Muitas das vezes, irmão, nós não teríamos que estar ali, não teríamos que estar naquele lugar. O lugar era inconveniente para mim e para você. O diabo, ele se aproveita das oportunidades que nós criamos.
Muitas das vezes o diabo, ele não tem tanta imaginação assim, porque ele é repetitivo. O diabo, ele não tem imaginação. Ele vai criar oportunidades, na verdade, em cima das oportunidades que você deixou, em cima daquelas brechas que você deixou para trás, as portas que você deixou entreabertas, e isso faz com que você acaba se transformando numa presa fácil, né? Acaba se transformando em alguém em quem o diabo pode enganar. Talvez uma pessoa tão forte, tão firme, às vezes uma pessoa que frequenta a igreja, que tenha convicções, né? Sabe muito bem em quem está crendo, sabe muito bem que conhece o Deus, talvez, né? Mas por algum momento você deixou uma porta aberta por andar em lugares que você não deveria estar, né? Quando eu falo lugares, não necessariamente, meus irmãos, é lugar físico, é um ambiente, às vezes é lugar na mente. Paulo fala que não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, lá em Efésios 6. Então o que ele está querendo falar? Que os lugares celestiais é onde o diabo vai atacar, e o principal lugar celestial, qual é? É a nossa mente. O grande campo de batalha é a nossa mente, é onde o diabo usa, irmão. Então o diabo, ele vai investir contra a nossa maneira de pensar, contra os nossos sentimentos, utilizando essas oportunidades que nós criamos para ele, oportunidade que nós estamos deixando para trás, migalhas. Nós deixamos migalhas para que o diabo possa nos seguir, nos acompanhar, não é? Migalhas de dúvidas, migalhas de incertezas, né? Migalhas de suposições que a gente costuma colocar em cima de passagens que nós estamos, às vezes, ouvindo todos os dias. Ah, será que é assim mesmo? Será que vai ser assim mesmo? Será que é desse jeito? Então, esse tipo de suposições e de dúvidas, esses serás, é o local, é o ambiente propício para que o diabo possa semear a dúvida e com isso semear a desunidade, não é? Não sei se existe essa palavra, mas eu estou inventando aqui, né? Um neologismo, né? Que não é desunião, é desunidade, é a quebra da unidade, porque é isso que o diabo quer. Ele quer muito mais do que uma desunião, irmão. Ele quer muito mais do que uma desunião, ele quer a quebra da unidade. É quando eu não tenho mais os mesmos pensamentos. Unidade é ter mesmos pensamentos, ter mesmos objetivos, ter os mesmos sentimentos, ter o mesmo amor. Nós aprendemos isso, não vou repetir, né? Aprendemos na quarta-feira o que é unidade. Então, quando eu perco os mesmos pensamentos que a minha comunidade, que a minha igreja tem, quando eu perco os mesmos objetivos, quando eu não tenho mais o mesmo propósito, não tenho o mesmo foco que a minha comunidade, que a minha igreja, eu começo a ter pensamentos diferentes, distintos, é porque eu estou perdendo o sentimento de unidade, é porque eu deixei muitas das vezes o diabo me enganar, eu me coloquei numa posição vulnerável para que o diabo pudesse me enganar, e está havendo uma quebra de unidade, e eu não tenho mais, eu passo a não ter mais o sentimento de pertencimento. Vocês estão me entendendo? Você está me entendendo? Você que está em casa? Nós passamos a não ter mais o sentimento de pertencimento, ou seja, eu não faço mais parte daquela igreja, né? Eu não faço mais diferença ali, as pessoas ali não gostam de mim mais, as pessoas ali não sentem mais a minha falta. Esse sentimento de não pertencimento vem da quebra de unidade, muitas das vezes por causa de algumas brechas que ficaram abertas, de algumas frestas que nós deixamos lá atrás, por ambientes que nós frequentamos. Não estou colocando ambiente só físico também, mas ambientes mentais, né? Lugares mentais que nós viajamos, lugares mentais que nós percorremos e que costumamos frequentar com a nossa mente. Nós visitamos esses ambientes onde tinha
uma árvore proibida, um fruto proibido. Eu não tinha que estar ali. Mesmo assim, a minha mente divagou para lá. Para esse ambiente, o diabo se aproveitou e colocou pensamentos de dúvidas, pensamentos, né, de divisões, de facções, até eu perder a noção de unidade e começar a surgir o sentimento de não pertencimento. Mas a palavra de Deus diz que que o Espírito Santo, irmão, é o vínculo da paz. Ele veio para trazer vínculo, ou seja, para trazer de novo a unidade, para nos trazer a unidade, para nos trazer de novo a esse pertencimento. Ser crente, irmãos, é ter a noção de pertencimento. Eu pertenço ao quê? Eu pertenço a Deus, mas eu pertenço também a uma comunidade, eu pertenço também ao irmão, eu faço parte do irmão, ele faz parte de mim. Isso é unidade, a unidade que Deus quer de nós, a unidade que o Espírito Santo está batalhando. O Espírito Santo está batalhando para que a gente possa nos aperfeiçoar em unidade, né? Encerrando a nossa palavra, eu quero deixar Efésios capítulo 4, o verso 13, que fala: até que todos alcancemos, vou ler desde o 11, né? que fala aqui dos ministérios. Ele começa lá no 5, há um só Senhor, há um só fé, um só batismo, um só Deus, né? Que é Pai de todos. Estamos falando sobre unidade, né? E 11 diz: ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Este é o trabalho do Espírito Santo na igreja. A gente chegar à unidade a ponto de amadurecermos até chegarmos à estatura de Cristo. O tamanho de Cristo, né? As características de Cristo precisam ser implantadas em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você aí na sua casa, e que nós possamos buscar cada vez mais a unidade, fechando as portas. Olhe se não tem nenhuma trave, olhe se não tem nenhuma cunha impedindo essa porta de fechar mesmo, de bater mesmo, de trancar, para que o diabo não tenha ocasião contra nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Domingo a nossa escola bíblica dominical às 9 horas, amanhã 8 horas da manhã, o nosso círculo de oração, às 8 horas, e domingo